Tatuagem é um vício? Estamos aqui com Daniel Restino. Daniel, conta pra nós. E aí, tatuagem é um vício ou não é? Bacana, muito prazer estar aqui, muito prazer. É um vício. É algo que é sempre assunto no estúdio, né? Principalmente quem vem fazer sua primeira tatuagem. Rola até uma brincadeira. Não, eu só quero fazer essa. Minha primeira tatuagem tem um significado aqui pra mim e é só isso. E eu ainda brinco. Você conhece a lenda de quando você faz a primeira tatuagem, você solta o freio de mão, aí acabou, perdeu o controle. Não, eu só quero fazer essa mesmo. No meio da sessão, a pessoa já está lá olhando no celular, procurando a próxima tatuagem dela. Ó, já quero fazer essa daqui, já quero fazer essa outra. Então, realmente é uma experiência que te dá uma vontade muito grande de repeti-la, né? Em outros aspectos. Ou seja, vai fazer um gatinho, quando vê, tem uma fauna inteira. Quando vê, já fechou o corpo rapidamente. Tá? E é interessante, as pessoas procuram tatuagem, normalmente é para questões estéticas ou para lembrar alguém ou alguma situação que elas viveram emocionalmente. Qual que é o padrão das pessoas que vêm buscar tatuagem? Por que elas vão buscar? Olha, hoje em dia cresceu muito a busca emocional. A emocional eu diria que ela é mais recente do que a estética. Tanto que nos anos 80, 90, muitos tatuadores tinham um catálogo, né, de desenhos, né, criações próprias. Isso é muito forte ainda até hoje. Mas falando de tempos diferentes, era estética. Gostei daquele desenho, que bonito, quero ele no meu corpo e pronto. Tanto que muitas vezes a gente tem o costume de perguntar, né, o que significa esse desenho? Então, você pode ter uma resposta emocional, significa ali o meu trabalho, ou significa ali algo sobre a minha família, ou não, achei bonito, tatuador faz esse estilo, gostei, quero. Então, a gente transita entre esses dois públicos. Entendi. É interessante isso, porque realmente você falou da questão emocional e às vezes tem significados para aquela pessoa de valores, né? Com certeza. Que tem a ver com a filosofia de vida delas, né? Isso. Eu tenho um colaborador meu que ele tem uma tatuagem aqui que é um cérebro e um coração junto, né? Sim. Que é essa questão da conexão entre, né, razão e emoção, né? Isso, exatamente. Justamente isso. E hoje, quem procura mais? Qual que é o seu público? Ele é mais feminino, mais masculino ou hoje já está mais misturado isso daí? Hoje em dia está bem dividido, está assim 50-50. Quando eu comecei a tatuar, era um público mais masculino, né? E as meninas faziam trabalhos menores, né, por exemplo. Então, hoje, mais delicados. Mais ali, delicados, né? Traço fino, hoje que tá uma coisa que está bem alta hoje em dia. Mas isso cresceu bastante. Então, hoje eu diria que meu público está 50-50. Desenhos maiores para as meninas também. Tinha muito aquela coisa de tatuagem masculina, tatuagem feminina, né? Hoje os estilos são muito diversos. Então, acabou um pouco dessa separação, né? São desenhos que você pode ver tanto no corpo de um homem quanto no corpo de uma mulher. É bem interessante isso. E a tatuagem, ela teve alguma origem? Quando surgiu essa tatuagem? Você tem algum dado histórico disso? Rapaz... De onde que vem essa filosofia da tatuagem? Cara, quanto mais procura, mais você encontra assim, evidências da antiguidade que é a tatuagem, né? Até onde eu sei, na abertura de sarcófagos, né? No Antigo Egito, já se encontram evidências, né, de que foi uma pigmentação externa, no sentido de poderia ser uma mancha, né? Tem discussões sobre ser uma mancha de nascença, mas os estudiosos fazem ali, usando toda a tecnologia de hoje, uma reabertura, né? Uma reconstrução da origem daquela mancha, entre aspas, e foi provado que é uma pigmentação. Então, assim, há milênios atrás já existiam, por algum motivo, algum registro, né, externo, a pigmentação de tinta na pele. E o interessante é que eu fico imaginando que os equipamentos não são os de hoje, né? Porque eu imagino que hoje está bem moderno, né? Várias tecnologias. Com certeza, e como que era esse passado aí? Quem vê uma As pessoas tinham coragem de fazer? Olha, quem sofre com tatuagem hoje não sabe como que era no passado. A gente sabe um pouco do que vê, né, na televisão. O antigo tebori, né, que na cultura japonesa era aquele pauzinho com agulha e tinha uma pessoa ia batucando ali. Nossa Senhora. Inclusive, uma das origens do nome tatu, né, do inglês tatu, boa origem. É o barulhinho. Tatu, 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 isso? É isso. Então a gente acabou de desmistificar o que é tatu. Porque justamente eu nunca parei para pensar o que era tatuagem. Sim. E talvez no imaginário das pessoas nem imaginam. Exato. Sim, tatuagem é no português o ato de tatuar. Então é uma tatuagem. Entendeu? Tatuagem. Exatamente. Perfeito. Em outras culturas, japonesa, chinesa, era duas pessoas, uma esticando a pele e a outra com a agulha na mão. Ela ia fazendo, o processo era 100% manual. Né? Tinta de diversos
minérios, né? O melado da árvore, né? Que me fugiu o nome agora. O floema. Exato, floema. Então, tudo isso era material 100% natural. A eletricidade ela veio nos anos 60, 70. Então, aí que começou a automatizar, né, o serviço. Mas, assim, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre as origens, né, da tatuagem. Cada cultura tinha uma grafia muito diferente. Hoje, no Brasil, a gente conhece todas elas, claro, mas em cada cultura, por exemplo, a Maori, neozelandesa, polinésia, é o que a gente chama de tribal e Maori, né, que são aqueles desenhos gráficos, né? Cada pequeno desenho tem um significado. Os antigos guerreiros, a cada um na sua função, tinha uma grafia diferente. Na cultura japonesa, né, toda aquela estética de dragões e samurais, as máscaras Hanes. Então, você vê que em cada cultura o desenho era totalmente diferente, porém as técnicas tinham muitas coisas em comum, porque eram os equipamentos que existiam na época. Ou seja, se parar para pensar, a tatuagem surgiu de uma necessidade sociológica, vamos dizer assim, para definir que se você era da tribo X, da tribo Y, exatamente, se você pertencia a tal povo. Exatamente. Então, seria para uma identificação pessoal. Com certeza. Tanto que cada função, né, de cada membro de uma tribo, de uma equipe, era uma grafia diferente. Então, se era um soldado, se era alguém, sei lá, que cuidava da casa, por exemplo, do lugar, era isso? Isso. Esse é o da portaria, esse é o linha de frente, esse enfim, cada um tinha uma grafia diferente. Após a batalha, após uma conquista, existiam, por exemplo, na cultura medieval viking, né, as runas. Após cada batalha, cada um registrava em si as runas que diziam respeito ao sentimento dele após ter sobrevivido àquela batalha. Então, assim, uma marca de guerra. Essa necessidade ela é muito mais antiga do que a gente pensa. É interessante, né? Então ela veio de uma necessidade praticamente sociológica, não antropológica, vamos dizer assim, né? Que tem a ver com a questão da identificação do homem em determinado período e contexto da sociedade. Com certeza. E eu imagino, por leigo, vou falar como leigo, eu imagino que ela teve uma conotação mais de entretenimento ou de mudança, universalizou pós-Segunda Guerra, seria isso? Quando teve essa revolução cultural pós-Segunda Guerra, época daquela questão da sociedade se abrir como um todo, né? De ter liberdade de pensamento, de se expressar, de falar o que sente. E a gente pega a década 50 e 60, teve muita mudança. E houve mesmo uma revolução nessas décadas 50 e 60? Existe uma grande relação nisso, porque até verbalmente o ser humano ele tem a necessidade de se expressar. Né? Seja o que a gente está passando internamente, a gente quer comunicar, a gente quer fazer isso, a gente faz isso de todas as formas. Verbalmente, fisiologicamente, pelas nossas roupas, pelos nossos comportamentos. Então, a tatuagem ela entrou como mais um veículo de comunicação nesse sentido. E você acha que ela entrou? Assim, é engraçado que a gente escuta as pessoas mais velhas falarem, né? A pessoa que usou tatuagem era mais rebelde, era mais efusiva, ela quer demonstrar, né, alguma coisa diferente. Esse era o público mais específico, né, de uma época. De uma época, como se fosse alguém que tivesse querer transformar a sociedade, né? Ser diferente da sociedade. Sim. Então, como se estivesse querendo chamar a atenção. Isso aconteceu muito da década de 60 para cá, uma rebeldia, vamos dizer assim. Era mais o público específico mesmo, né? Tanto que uma das estigmas da tatuagem, até um pouco do preconceito que havia na época, era essa associação. Tatuagem, coisa de rebelde. Tatuagem é vagabundo. Tatuagem, isso, maloqueira, essa coisa. Querendo ou não, era aquele público que tinha algo mais a dizer. Eu não aceito isso, não aceito aquilo, isso não está legal, isso precisa mudar. Então, parte dessa comunicação era, sim, a tatuagem. Hoje já é mais aquela parte que a gente falou, né? Emocional. A parte mais emocional, tem muito da estética, mas já não é mais essa comunicação mais agressiva como era nos anos 80, assim. E é legal você falar da questão da parte emocional. Eu fico imaginando o que fez levar a essa mudança cultural? O que fez sair dessa questão da identificação ou de tribais, ou de povos, ou de uma guerra, por exemplo, para se tornar mais emocional? O que você percebeu dessa diferença? Olha, uma opinião pessoal, né? Eu acredito que a própria evolução humana caminhou para isso. Porque, por exemplo, uma outra questão sobre preconceito com a tatuagem, em antigas culturas, na máfia japonesa, por exemplo, a máfia russa, a máfia italiana, eles eram registrados com tatuagens. Então, você imagina hoje um filho quer fazer uma tatuagem e o pai e a mãe têm essa informação. Não, mas peraí, meu filho está envolvido com máfia. Que já vem essa questão do rebelde, do maloqueiro, né? Mas não, é mais uma questão evolutiva.
né, da necessidade de comunicação, né, diferente de antigamente era um registro ou de um soldado ou de um membro da equipe. Então, a necessidade emocional do ser humano, na minha visão, ela é uma questão evolutiva. Ou seja, melhorou a sociedade. Melhorou, com certeza. Isso é legal fazer esse paralelo, que dá para demonstrar que pela tatuagem você consegue ver um avanço cultural e social das pessoas, então. Exato. Porque elas estão querendo agora valorizar, apesar de ser uma expressão externa, né, física, ela quer demonstrar um sentimento que ela está por trás daquilo. Com certeza. Então, é legal pensar nessa questão antropológica, desde quando vem da questão de guerras, né, de identificações de guerras, né, até se tornar uma questão sentimental. Totalmente. O ser humano evoluiu muito nesse sentido. Tanto que aquele assunto era mais o público rebelde, a galera jovem. Hoje não. Hoje a faixa etária de tatuagem, ela dobrou para os dois extremos. Então, eu faço muito tatuagem mãe e filha. O neto e a avó. Então, é aquele pessoal que antes tinha aquele preconceito, né? Não tinha tanta informação sobre a questão estética, a questão emocional. Então, é aí que entra a evolução. Justamente o pessoal mais velho entendendo que não é mais como foi uma época antes, né? Relacionado à máfia, relacionado só à rebeldia. Então, essa abertura no âmbito emocional fez com que esse público também viesse a ser parte dos tatuados hoje em dia. Que é muito bom, né? Porque você mesmo demonstra que é hoje um aspecto voltado muito para a questão artística, né? Com certeza. Porque você precisa ter um refinamento de desenho, precisa ter entendimento de técnicas para poder pigmentar a pele e fazer isso de uma forma que você está fazendo na pele da pessoa. Com certeza. Não é num painel, né? Num quadro. Não é um papel, não é uma tela. Não é uma tela, né? É um segundo desafio, que é uma pele viva, pulsante. Então, como que é? Esse que é legal, acho que o público saber como que é esse desafio de ser um tatuador. Olha, o maior desafio, o primeiro para mim, é lidar com a dor da pessoa que está ali com você. A responsabilidade, ela é gigantesca. Tanto que a minha primeira tatuagem em pele humana, eu preferi fazer na minha perna. Se for para dar errado, que dê errado em mim, né? Vamos saber exatamente como funciona. Então, é parte da evolução da técnica, dos materiais. Ela é baseado, na minha visão, em duas coisas. A experiência do cliente, falando de dor, né, de conforto, e duração da tatuagem, para durar décadas, entende? Então, a primeira questão é como você vai transferir o que você sabe desenhar no papel, numa tela, para uma pele, né? É um desafio. A pele sangra, né? Não parece, mas é uma ferida. Ela tem um processo de cicatrização e ela tem um processo aí ao longo da vida de exposição ao sol, ao frio, à umidade, enfim. Então, todos esses processos fazem parte da evolução da tatuagem. E isso diz respeito muito à profissionalização da tatuagem hoje. Antes, naquele âmbito de rebeldia, era o material que tinha na época, o desenho era meio grosseiro, mas não se importavam muito com isso. Porque a questão era mais a atitude, era o ato, era a mensagem que você queria passar. Hoje, isso ainda existe, claro, houve uma evolução, não houve uma troca. Mas hoje está mais refinado no sentido profissional. Pô, isso vai estar na minha pele, isso dói, não custa barato, então eu quero algo refinado, algo que represente o que eu estou buscando, uma linha que não seja torta, uma pigmentação sólida. Então, tudo isso, a evolução do desejo do próprio consumidor, levou os profissionais da tatuagem a buscarem se profissionalizar cada vez mais. Opa, a pessoa está mais exigente, então para eu acompanhar esse mercado, eu preciso me profissionalizar cada vez mais, para estar entregando uma tradução mais fiel possível do que aquele cliente está me trazendo. E é legal você falar da questão da profissionalização. A gente vê que tem pessoas, existem profissionais e profissionais hoje no mercado, né? Sim. E você percebe que a exigência está sendo cada vez maior desses profissionais. Como que está sendo a legislação em cima disso? Porque às vezes as pessoas podem errar um desenho. Já aconteceu de errar desenho. Acontece. E do ponto de vista técnico, isso é ruim para quem é tatuador ou é um trabalho, é uma arte, né? Se ele errar aquele quadro lá, é um problema. Sim, sim. Como está sendo essa relação com o cliente? Assim, em toda a área tem profissionais. E do iniciante ao mais avançado, eu acho que tudo é uma questão de como a própria pessoa vai se tratar como profissional e vai ter consciência da pessoa que está pagando ele. Eu demorei um bom tempo treinando, desenhando pele artificial, né? Tem uma pele à base de silicone. Então, eu passei um bom tempo treinando antes de oficialmente ir para a pele humana. E a gente sabe que em todas as áreas, nem todo profissional age dessa forma. O cara faz um curso de 4 horas e já acha que já pode tatuar o corpo inteiro, né? Já
coloca no Instagram, né? As redes sociais hoje, ela Sou doutor em tatuagem. Exato. Né? Então, acontece. Então, coberturas que eu já fiz, reformas que eu já fiz, por exemplo, infelizmente ela teve como base esse tipo de situação que gerou ali uma frustração na pessoa. Ó, eu mostrei uma referência, o tatuador disse que fazia e não ficou legal, tô usando manga comprida aqui para poder esconder, não ficou legal, quero cobrir, quero remover. Então, assim, parte da exigência do público, eu diria que boa parte, é justamente essa experiência ruim que ela teve. Opa, peraí, então eu preciso pesquisar mais, preciso conversar melhor com o tatuador, preciso confiar mais no trabalho dele. E é natural que na cabeça do cliente, às vezes todo tatuador sabe fazer a mesma coisa. E não é bem assim. É verdade. Né? Todo tatuador sabe fazer a mesma coisa. É diferente de um restaurante, né? Tem os comerciais, né? Prato feito, mas também tem a cozinha italiana, tem a cozinha mexicana, tem a cozinha árabe. Então a gente sabe que são específicos. Então o cliente hoje ele entende muito mais sobre buscar algo específico na hora que ele quiser registrar algo na pele dele. Ou seja, o interessante é ele buscar o aspecto tanto profissional dele quanto artístico dele, para saber se ele vai expressar aquilo que você quer buscar. Exatamente. Então, assim, no ato do orçamento, a última coisa que eu falo é sobre números. Então, eu quero conhecer a pessoa, eu quero entender o que ela está falando. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade até de se expressar. Ela quer algo e não está nem sabendo falar. Imagino. Então, na nossa experiência... Porque é emocional. Exato, você falou. É emocional. Homem, por exemplo, homem tem uma dificuldade muito maior do que mulher de expressar emoções. É um bom dado para falar. Parece besteira, mas às vezes na hora de ler um homem... A mulher já chega falando, já chega expressando, quero fazer isso, quero fazer aquilo, aí se a gente fazer assim, assado... Não, você contou uma coisa curiosa, porque você vai numa loja, vai no shopping, vai no mercado, o homem chega lá, ele já sabe o que quer, pega e vai embora, Exato. Né? Agora tatuagem não. Tatuagem, assim, a não ser que ele realmente já saiba, eu quero fazer um leão, eu quero expressar algo sobre o meu trabalho, aí ele já chega com uma ideia mais pronta. Agora, quando ele passou algo na vida dele... Um exemplo, um caso de saúde, ou perdeu alguém, perdeu o pai, perdeu a mãe, é algo emocional. Nessa hora, na hora de criar algo mais emocional, aí você entende a dificuldade da pessoa de expressar. Então, a nossa parte, muito antes da agulha na pele, ela começa na comunicação. Ela começa em você querer, você se interessar em saber, escutar o que a pessoa tem a dizer. Agora sim eu entendi, então vamos partir para esse lado. Olha só, entendeu? Que interessante. Então, assim, a impressão, às vezes, de muitos clientes é que a gente tem sempre uma receitinha pronta, só esperando o que você vai pedir. Mas não, para mim é uma folha em branco, onde vai depender do que você vai me trazer. Aí eu vou saber que caminho tomar. Já que você prefere esse tipo de desenho, vamos fazer assim. É uma questão emocional, envolve uma perda, vamos usar esses elementos para trazer mais suavidade, para trazer nostalgia. Então, tudo isso é parte do que fez o cliente buscar de uma maneira bem mais refinada o profissional que ele vai tatuar. Muito diferente de antes, né? Do caso da rebeldia, sim. dos desenhos mais aleatórios aí. E eu vi que recentemente saiu uma notícia de que eu acho o maior tatuado do Brasil, ele está revertendo essa tatuagem. Acho que o